antigo guia, ele falava, quanto de óleo tu usa? Né? O antigo guia era pirâmide. Então, pode Uhum. usar uma garrafa de óleo para cada 4 pessoas. Hoje, esse novo guia não fala isso, porque as pessoas não Por usam 30 mais óleo. dias, né? Elas são saudáveis, significa que elas não estão cozinhando, tá? Mas tudo bem, o que aconteceu? Veio a industrialização e veio com isso as doenças, né? Depois de um tempo expostos a alimentos riquíssimos em sódio, em açúcar e diversos aditivos, as pessoas começaram a ficar doentes, né? E essa indústria de alimentos, ela foi muito pressionada a começar a trazer alimentos com opções mais saudáveis, né? E aí, Uhum. claro, foram ali, né? Aí surgiu os lights e os diets. Hoje a gente sabe que eles não são mais saudáveis e tal. Mas com Uhum. isso surgiram, né? Indústrias sérias comprometidas com a ideia, entendendo que hoje em dia nós saímos, a mulher está no mercado de trabalho, né? Somos a última geração que talvez tenha uma avó em casa com os nossos filhos. A próxima não vai ter, né? Nós todas trabalhamos, então como é que tu vai fazer? Se às vezes tu sai de casa e deixa o teu filho cuidando dos outros filhos, o que é fácil fazer? Uma massinha, miojo, né? Um Uhum. empanado, é mais barato. Mas hoje em dia tem várias empresas sérias que estão trabalhando em tentar trazer alimentos industrializados que sejam mais saudáveis. É difícil achar? É, né? Exige da gente, enquanto profissional, que ensine muito os nossos pacientes a ler rótulo, né? A gente não pode falar de uma marca, né? Por questões éticas, mas a gente pode dar 3 opções de marcas. Então, por exemplo, assim, hoje em dia tem ervilha, né? Tem ervilha enlatada, inclusive, que é só água e água e bem pouco sal, que antes não tinha. Os Uhum. próprios congelados, né? São excelentes, chegam a ser melhores, né? Os vegetais congelados do que muitas vezes Que a os grande maioria é só o vegetal e aí a água de cozimento, às vezes nem sal tem, né? Não, a maioria desses vegetais congelados não, e eles passam por um processo de liofilização, que se chama, né? Uhum. Que faz com eles são alimentos que são expostos a um processo de branqueamento, altas temperaturas e temperaturas baixíssimas, e isso mantém, né, as vitaminas e os minerais, logo eles são congelados. E diferente muitas vezes tu comprar uma fruta, né, e levar para casa e deixar um bom tempo, né? Não que não seja saudável, mas estou dizendo que tem opções muito saudáveis, né? De congelados, por exemplo. Uhum. Biscoitos, né? Tem hoje em dia linhas que utilizam, né, gordura de palma, gordura de coco, que não utilizam gordura trans, né? Mas claro, a gente tem que ter realmente assim uma leitura bem aprofundada e eu acho que grande parte do trabalho é nosso. Porque a gente sabe que muitas instituições de saúde, a própria vigilância sanitária, às vezes não tem muito interesse em tornar isso claro ao público. Quem tem que fazer isso? A gente. A gente, enquanto profissional da saúde, né? A gente tem que ir para as redes sociais, a gente tem que usar do nosso conhecimento e expor isso, falar isso para todo mundo, espalhar, né? Uhum. Fazer material, mandar para os pacientes, olha, tais e tais produtos, esses aqui são industrializados, vocês podem comer, né? Leiam o rótulo assim e dá exemplos, né? Sim, é super importante isso. Às vezes as pessoas acabam se prendendo muito à questão do custo, mas se tu Sim. colocar no papel que o custo geralmente é um pouco mais alto, não é nada muito maior do que o produto industrializado que tem a adição de conservantes e tal. E se tu colocar no papel a economia que tu tem em medicação, vale muito a pena, né? Na verdade, é ponderar o que vale mais para ti, né? É. E essa questão daquela frase que se diz, meu avô comia banha ou comia pão com gordura, né? Às vezes eles faziam uma fritura de dois, Vamos três com dias e banha. ia ter pão com banha e tal. Na verdade, é uma realidade diferente, né? Eram pessoas que não eram nada sedentárias, eles tinham uma atividade física intensa.
geralmente são pessoas que trabalhavam na zona rural. Então, é diferente Que da plantar gente. a sua comida, o seu tomate, a sua cebola. Hoje, quando a gente fala, Exatamente. a gente está falando de alimentos que, muito além do que muita gente conhece, a gente trabalha com alimentos irradiados, né? Que são alimentos que vai lá raio, né? E aí aquele alimento ele tem um potencial cancerígeno maior. Então, assim, é uma série de coisas que aqui a gente teria que ficar horas, mas que não tinha, Sim, né? Eles pegavam ali aquela comida, eles comiam muito naturalmente, de forma muito natural, né? E assim, sim. usar a banha para cozinhar, né? Às Uhum. vezes, e aí, eu posso usar a banha? Assim, né? Vamos lá. A banha, né? O nosso corpo, ele reconhece a gordura de origem animal e a gordura vegetal, porque desde sempre nós comemos isso, o homem quando veio à Terra. Ele não reconhece uma gordura trans, que é uma gordura fabricada. Então, se tu for cozinhar com margarina, né, com um óleo transgênico, que muitas vezes aí tem uma modificação, se tu fosse selecionar com banha, seria mais saudável. Só que quando a gente fala isso, a gente tem que tomar cuidado. Porque se a gente fala para a pessoa assim, não, usa a banha. A pessoa vai pegar e vai usar a banha em tudo, né? Vai fazer feijão, vai fazer tudo com banha. Aquela banha aí, ela fica muita banha, uma gordura saturada. E gordura saturada a gente pode consumir, mas a gente tem um limite. E quando eu tô falando de gordura saturada, que eu tô dando o exemplo da banha, eu também tô dando o exemplo da gordura de coco, que tá na moda. Uhum. Gordura de coco e Sim, tal. Gente, tanto quanto é legal com parcimônia. Não vai botar a gordura de coco pra fazer tudo, porque o teu colesterol vai elevar, né? Eu acho que a agora gordura caiu por terra, mas tinha muita gente tomando é, cápsula de coco. E o colesterol, exato, a gordura de coco veio, eu acho que há uns 2 anos atrás começou essa onda da gordura de coco e o pessoal usava para emagrecer, que não tem fundamento nenhum. Então começou muita gente a tomar em cápsula, né? Porque emagreceria e até hoje eu não entendi o porquê. atende muito paciente, né? Eu te digo por quê. Foi publicado um estudo, tá? Na verdade, não foi publicado, foi feito um estudo muito pequeno, com cerca de 10 pessoas, onde foi dado para essas pessoas gordura de coco. E aí eles começaram a tentar entender o peso dessas pessoas e o colesterol sanguíneo. Dessas 10 pessoas, eu não vou saber te dizer com exatidão, mas assim, vamos dizer que 6 delas tiveram, tá? Duas alterações positivas no colesterol, duas emagreceram, o resto, uma manteve. E aí eles colocaram esse estudo e o Fantástico, na época, jogou essa informação como sendo. Jogou essa informação não Quando lei, especificando. né? Não, falou, olha, foi feito um estudo e demonstrou, as pessoas que participaram do estudo, o colesterol delas melhorou, a gordura emagreceram. E aí, na segunda-feira, era uma galera, eu me lembro disso, porque na época eu trabalhava, dava aula, eu ensinava no SESI, né, aproveitamento integral dos alimentos, então foi uma coisa fez muito sentido, assim, na época. E aí o pessoal começou, né, tanto a comprar gordura, querer saber e tal. E aí, quando a gente foi pesquisar, a gente viu que era um estudo assim que era muito pequeno para sequer ser Muito, considerado, exato. Não tem né? como avaliar só com 10 pessoas para se ter um resultado significativo, né? Porque tem N fatores. Exatamente, aí a gente tem a obviedade da coisa. O coco é um fruto, uma fruta rica em gordura, baixo índice glicêmico, natural. Obviamente, se for pegar algo dela e consumir natural, que bom, faz bem. Assim como, gente, se eu descobrir uma gordura do caroço da manga. A manga é saudável, vou comer a manga. Então, assim, tudo bem, tudo é saudável, desde que tenha equilíbrio. O que não dá é para romantizar, né? Para o bem ou para o mal, a gente tem que ter muito cuidado como a gente joga, né? Porque, de novo, indústria do emagrecimento, bum, é rápido. E não tem Uhum. né? Porque se tivesse milagre, a gente não estaria Todo aqui mundo seria. falando sobre alimentação, Exato, né? exato. Se tivesse uma pílula mágica, ninguém precisaria estar se cuidando, né? Mas a gente se cuida exatamente porque a alimentação é todo um conjunto, né?
São mudanças, são estratégias de mudança de hábito que sim, numa reeducação alimentar tu pode ter, comer de tudo de forma saudável, né? Ah, exatamente. Às vezes eu costumo dizer assim, é educação alimentar, porque tem gente que nunca nem foi Sim. educado. E às vezes, assim, a culpa disso, culpa entre aspas, né? Ela acaba sendo assim, né, dos pais, porque a gente tem que ter esse trabalho com os nossos filhos. E o trabalho não é grandes coisas, é ensinar comida. É pegar uma manga e mostrar Uhum. para o filho, olha, isso aqui é uma manga, quer provar um pedacinho? Olha só essa bergamota lá dá em árvore. Me ajuda a descascar Sim. e vamos provar. É, é simplesmente mostrar, né, que o alimento ele é um alimento e que tudo bem. E Uhum. não demonizar também. A gente também que tem que ter esse cuidado, né? Pegar um pedaço de bolo, dá pro teu filho e dizer, olha, esse bolo aqui é super gostoso, ele é doce, a mãe adora, tu também. Hoje tu pode comer, não é todo dia, mas agora tu vai comer, pode comer. Uhum. A gente não E pode é ser estricto. importantíssimo também que os pais deem exemplo, né? Ah, Que sim, só sem dúvida. dizer para o filho que ele tem que comer, mas eu odeio comer frutas, não adianta, né? Então eu tenho que ter exemplo. Algo assim, para tomar um refrigerante, dizer, olha, você não pode tomar, né? Sim. É complexo. Não vamos entrar no universo da alimentação infantil, é Sim. só trazer mesmo um insight de como a De alimentação, a como, psicologia, ela como vem ela lá de influencia a nossa vida hoje, né? totalmente, totalmente, porque de novo, assim, né, a gente na nutrição comportamental, a gente vai lá atrás e a gente faz resgates. A gente entende daquele paciente quem ele é, o que que aconteceu. Eu tenho uma paciente, não sei se eu já falei isso, mas isso me fica muito como exemplo, que ela não gosta de comer ovo. E aí, por que ela não gosta de comer ovo? Porque lá, quando ela tinha 7 anos de idade, ela foi categorizada como gorda, na época, como obesidade, né? Obesidade infantil. A mãe levou ela para um grupo de emagrecimento na melhor das intenções, porque, obviamente, uma mãe se sentindo responsável pela saúde daquela filha, levou ela e ela levava ovo de lanche na escola. Então, todos os coleguinhas levavam ali uma bolacha, né? Levavam coisas normais que uma criança Fruta. Uhum. ovos cozidos, né? E aí a gente traz aquela questão da alimentação não só vinculada ao amor, mas também à dor. Eu tenho pacientes, Claro. né, que não comem assim. Eu me lembro da época do ovo maltine, né? Que ele tinha malte, eu acho, Uhum. era eu tinha um paciente que ele não consumia, porque a mãe também dava para eles, quando pequenos, leite com malte, porque não tinha dinheiro para botar café. E aí criou isso. Então a gente cria essas relações com a alimentação. Quando a gente Uhum. traz a nutrição comportamental para agora, eu falo para os meus pacientes: olha, hoje tu vai pegar 3 alimentos que tu gosta e 3 que tu não gosta. E geralmente quando eu falo gosta, não gosta, é tipo amo e detesto. Obviamente que a gente não precisa pegar nada nojento, mas eu digo assim, uma pessoa que às vezes não gosta de nenhum legume, né? E gosta muito de açúcar. E tu senta e tu vai tentar comer aquele alimento, tentar resgatar o que que ele te traz. É a textura, é o sabor, é o cheiro, o que que é? Porque às vezes é uma memória, sabe? É uma memória ruim Uhum. daquilo ali. E tudo bem, todo mundo tem direito a não comer. É só importante a gente entender qual memória que aquilo te traz. Né? Se tu entendeu quando tu está comendo por ansiedade, por dor, por tristeza, quando a gente entende, a gente lida. Se a gente não entende, a gente não lida. Mais ou menos essa é a Uhum. base da mental, né? Então, Sabe eu tenho que que fazer com isso, né? O que que eu vou fazer com sim. isso? Eu como porque eu tô triste, eu sinto dor. Tá, mas o que que eu vou fazer agora que eu sei? Aí já é uma outra fase. Mas tem gente que não chegou a saber, não sabe, né? Uhum. Tu sabe que essa questão de ter a relação da dor, né? Não necessariamente uma dor, mas eu, na verdade, era a fruta mais acessível e ainda hoje é a banana, né? Todo mundo come banana, menos eu. Eu sou uma pessoa que não gosta de banana e todo mundo fala que a banana é saudável, mas eu sou uma pessoa que não gosto. Por quê?
porque quando era criança tinha-se muito acesso às frutas mais em conta, né? As frutas da estação, então claro que nas estações de outras frutas, mas a banana tem o ano todo. Então, o ano todo tinha banana na minha casa. E eu não gosto. É uma fruta que até preparações com banana, cuca, bolo, não gosto. Mas é que a gente cria essa memória, né? A gente cria um. E hoje eu E não sinto às prazer vezes, nenhum. né, essa memória, quando a gente fala de memória afetiva, né? Eu não gosto de cenoura, eu como cenoura, porque eu fui também uma questão de criação. Faz bem, tu vai comer, tá? Então eu como a Faz bem cenoura. brodólio. Eu ouvia muito. Agora, assim, eu não curto. E o meu marido não gosta de abacate, não gosta. Enfim, quando a gente começou a introdução alimentar com o Vicente, eu tendo o conhecimento, né, da alimentação, a gente fez uma combinação. Olha só, eu, Bruna, não vou ofertar ao Vicente cenoura e tu não vai ofertar abacate. Vamos trocar. Meu marido adora cenoura e eu adoro abacate. Por quê? Porque daqui a pouco uma criança, o que uma criança interpreta? Né? Aquilo que tu demonstra quando tu vai ofertar algo para ela. Satisfação, felicidade, sorriso, ela lê, ela não fala, ela observa. Então, se eu daqui a pouco, inconscientemente, fosse ofertar para ela uma cenoura com uma cara de tipo, come essa cenoura, e minha mãe tá fazendo, não quero, né? E daqui a pouco poderia se criar uma coisa que não era dele. E eu não tenho problema algum que ele resolva não querer gostar de algo. Mas a minha tentativa sempre vai ser que ele desenvolva o gosto dele, né? Uhum. E então assim é importante que a gente na nutrição comportamental, na criação de novos hábitos, a gente entenda aquilo que é muito importante para gente. E se aquilo é muito importante para a gente, faz parte da nossa história, não vamos mudar esse hábito, tá? Ou pelo menos não vamos derrubá-lo assim tão rapidamente. Vamos trabalhar com aquilo que é possível nesse momento. Essa é uma forma bem coerente de melhorar a nossa alimentação, sem entrar em dietas loucas ou desistir. Porque as pessoas não vão no nutricionista porque acham que a nutricionista vai fazer elas sofrer. E quem é que quer sofrer? Ninguém, Era né? isso que eu ia te perguntar. Tem como a gente readequar, principalmente agora nesse momento que a gente está começando a ter uma vida normal, de novo, aos poucos? Então, readequar nossa alimentação aos nossos estilos de vida, dentro dessa questão toda que a gente falou dos industrializados e dos nossos traumas com a alimentação, né? As nossas relações de amor ou de dor com o alimento. E para ter uma dieta saudável, é preciso sofrer com ela? Não, de forma nenhuma. Isso é uma coisa que a gente precisa desmistificar. Para ontem, né? Se vocês foram numa nutricionista, a nutricionista não foi legal, ela te tratou mal, né? Como tem muitas histórias, te fez se sentir culpado, né? Procura outra, né? Porque a gente está aí para ajudar as pessoas a terem uma relação saudável com a alimentação. E quando eu falo saudável, significa não restringir, não é comer sempre saudável, porque me assusta. Já me assustou o paciente que chegou para mim e disse assim: eu nunca saio da linha. Eu digo: não, peraí, tem alguma coisa aí estranha. Porque natural é o equilíbrio, né? Então, a gente tem que ver o que é possível de mudar. E óbvio, a gente também tem que ter um pouco de insistência, né? A gente não, café sem açúcar. Porque assim, tu vai mudar o café com açúcar? Bom, depende. Quantos cafés tu toma por dia? Eu tomo 10 cafés, então faz sentido tu reduzir, tirar o açúcar. Faz, tá? Questão de saúde, a gente tá falando e tal, faz sentido. Agora, tu toma um café por dia, troca aquele açúcar por um açúcar mascavo, que é um açúcar mais natural, com fibras, né? Reduz um pouquinho, já tá ótimo. Agora, se tu usa 10 cafés e tu tem alguém na família com diabetes e cabe tirar, tu tem que ser insistente, porque o paladar, ele é adaptável, né? Uhum. Quem de nós não conhece alguém que é hipertenso, teve que tirar sal e hoje em dia qualquer coisa que come com sal acha muito salgada, né? A gente nasce com o paladar pro doce por causa do leite materno, do açúcar do leite, mas o paladar pro salgado a gente desenvolve, então a gente adapta. A gente tem que mudar pequenas coisas. Então, eu tomo suco, eu vou trocar o refrigerante por suco. Troca meio desleal, porque assim, na verdade, o Uhum. suco
bastante açúcar também, Depende né? do, Então, assim, depende do começa suco, né? com isso. Se eu vou Depende. produzir em casa, a quantidade de fruta que eu vou usar para produzir esse suco, né? É, Porque daqui a pouco não adianta fazer um suco de laranja com 3 laranjas. É sim. mais E aí saudável, mas, né? tem fibra e tal, né? Mas a gente pode começar aos poucos, né? Eu posso começar com coisas simples. Eu diria assim, ó, tira os embutidos. É uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes. Para que comer presunto, mortadela, salame? Eles são ricos em nitrito e nitrato, né? Aumenta uma fatia de queijo e tira uma fatia de presunto, né? Tu come 2 fatias por dia. A Organização Mundial da Saúde já declarou, né, que eles têm um potencial para câncer tanto quanto cigarro. Então, assim, não é ético a gente prescrever isso em dieta. Dizer que sanduíche com peito de peru como pré-treino tá defasado, né? Então a gente vai trabalhar com saúde. Então tira ali o presunto, troca a margarina por uma manteiga, por um requeijão, por um cottage, né? Usa um pão natural, tá? Não precisa assim, ó, porque eu tenho dificuldade em comer pão integral, então troca o pão desse, o pão francês, deixa para o final de semana e compra, faz um pão ou compra um pão artesanal, né? Tenta transformar Uhum. a alimentação mais assim caseira dentro das possibilidades. Isso já é um ganho assim enorme. Tem como melhorar. A gente sempre tem. A gente pode eleger metas, uma meta mais simples, uma meta médio, né, para mim, um nível médio e um nível mais difícil. E aí eu deixo ali para aquele Uhum. mês. E aí eu tento me adaptar naquele mês aquilo ali. E deu. E olha mais para os sims. A gente precisa olhar mais para os nossos sims. Mas eu não fiz nada. Não, tu fez. O que tu conseguiu fazer? Pô, eu tomei mais água. Eu comecei a caminhar 10 minutinhos por dia que eu não caminhava nada antes. E eu tirei o Uhum. preço. Nossa, tu fez um monte de coisa. Porque tu passou 20 Essas anos não. pequenas mudanças de comportamento já dão um resultado enorme, né? Sim, a É que nossa depende saúde da. é um depósito, né? A nossa saúde ela é um depósito e a saúde ela não é mensurável, por isso que talvez as pessoas não deem tanta atenção. A gente só presta atenção quando a gente fica doente, né? Uhum. A gente só sente falta do dinheiro quando ele nos falta. Então a gente tem que começar a Uhum. pensar em promoção da saúde. Nós, enquanto Uhum. Brasil, nós somos um país que trabalhamos a doença, nós não trabalhamos a prevenção. Então, a nossa pirâmide de saúde ela é invertida. Se a gente trabalhar mais a promoção, né, com nutrição, com atividade física, com exames para olhar para amanhã e não para diagnosticar doença, se a gente tiver um trabalho intensivo nisso, a gente vai chegar muito menos a tratar uma doença. Então, a gente tem que começar a pensar. Uhum. Tu fez o teu check-up? Não, nunca faço exame. Por quê? Tu tem plano de saúde, gente. Vai lá e aproveita. Não precisa ser o doido, né, do médico, mas aproveita, faz os teus check-ups, né? Marca uma Nutri, né? Vê com o educador físico se ele pode te dar uma orientadinha em como fazer algo pouco, mas dentro do teu dia a dia. Acho que isso já é de Uhum. bom tamanho. As pequenas, eu ia comentar isso, as pequenas mudanças, elas dependem muito do que tu define como meta, né? Porque se tu tiver uma meta muito exagerada, é óbvio que essas pequenas mudanças não vão aparecer tanto. Mas quando tu cria metas pequenas, as pequenas mudanças já trazem um resultado grande, né? Não, né? Um Não sei se você degrauzinho entendeu. da escada, né? Sim. A questão Então, é que a gente é muito crítico com a gente mesmo, né, Gra? Então, assim, eu tenho pacientes que me buscam na comportamental e no início, daqui a pouco eles sentem falta de uma dieta, de uma restrição, né? E aí, assim, tu vê, né? Tu tá tão condicionado a ser aprisionado que tu precisa daquela cela. Então, às vezes, tu tem que uhum, pegar na mão do paciente e dizer, olha só, eu tô te dando liberdade, acredita que tu pode melhorar dessa forma, né? Porque às vezes as pessoas não acreditam. Então, a gente tem que desmistificar e fazê-los entender que não é preciso sofrer para ser saudável, é só equilíbrio. uhum. Então, eu acho que está terminando o nosso tempo. Daqui a pouco o Instagram nos derruba, né? Eu acho que foi super legal os teus esclarecimentos, Bruna. Acho que é um assunto que está super em alta, todo mundo preocupado com a alimentação, ainda mais nesse período longo que a gente passou de isolamento. E eu queria te agradecer, né? Imagina.
por fazer essa live comigo. E eu queria comentar que a gente está com um sorteio, né, em parceria. Ai, Pessoal que não está participando ou não sabe ainda, a gente está com um sorteio com algumas parceiras, eu não sei se tu lembra de todas, é a Brenda com as a unhas, Eveline, né? A a Eveline Eveline com da pigmentação, a Nelly do cabelo, uma hidratação, isso, a é uma cesta cesta da Nutrical e uma e uma avaliação. avaliação contigo, né? Isso, os prêmios são muito bons e vai ser só uma vencedora, então tem que ir lá e Já tô participar várias vezes. Nas nossas páginas, tanto na minha quanto na tua, né, tem o link para ir. A foto oficial está na página da Eveline. Então, quem quiser participar. Isso aí. Que bom que a internet ajudou no final, gente. Desculpa aí, teve algumas falhas, mas eu adoro bater esse papo contigo, Gra, com todo mundo. Deu Obrigada. tempo para falar, mas qualquer coisa mandem aí uma mensagenzinha inbox que a gente responde. Isso aí. Então Tá tá, bom? boa noite, pessoal. Boa noite.